As luzes estéreis do Hospital Geral Metropolitano lançavam um brilho pálido sobre o quarto 314, onde Alexander Blackwood, de 36 anos, estava recostado em sua cama hospitalar. Sua presença geralmente imponente havia diminuído após semanas recusando tratamento médico. Como diretor executivo da Blackwood Industries, Alexander havia construído um império de bilhões. Mas a rara condição cardíaca que o havia levado ao hospital o deixara se sentindo impotente pela primeira vez em sua vida adulta. Por 3 semanas, Alexander vinha recusando educada, mas firmemente todas as recomendações de tratamento oferecidas pela equipe médica. Mas antes, conte pra gente nos comentários de onde nos escuta. Amo saber quão longe nossas histórias estão indo. O prognóstico era sério, mas não sem esperança. Ainda assim, algo dentro dele havia perdido a vontade de lutar por sua recuperação. Talvez fosse a solidão que o consumia desde o divórcio, ou a percepção de que, apesar de toda a sua riqueza e sucesso, não havia ninguém que realmente sentiria sua falta se ele se fosse. A doutora Helena Rodrigues vinha observando o caso de Alexander à distância, incomodada com sua recusa em aceitar os cuidados que poderiam salvar sua vida. Aos 32 anos, Helena era uma das cardiologistas mais dedicadas do hospital, conhecida por suas abordagens inovadoras e seu compromisso inabalável com os pacientes. Ela havia solicitado especificamente ser designada para o caso de Alexander porque acreditava que nenhum paciente deveria ser autorizado a desistir quando a recuperação ainda era possível. Quando Helena entrou no quarto de Alexander para a primeira consulta oficial, ficou impressionada com a tristeza em seus olhos, apesar de sua tentativa de manter uma fachada de indiferença educada. Ela havia revisado seu histórico médico e sabia que sua condição, embora séria, era totalmente tratável com uma combinação certa de cirurgia e reabilitação. Sr. Blackwood, disse Helena, sentando-se na cadeira ao lado de sua cama com uma confiança calma que imediatamente chamava a atenção. Sou a doutora Rodrigues e vou supervisionar seu tratamento cardíaco. Entendo que o senhor tem recusado recomendações de tratamento. Alexander olhou para ela com a mesma polidez indiferente que havia demonstrado a todos os outros médicos. Doutora Rodrigues, agradeço sua preocupação, mas já tomei minha decisão. Não estou interessado em prolongar uma vida que perdeu sentido. Helena estudou seu rosto, reconhecendo algo em sua expressão que ia além da doença física. Sr. Blackwood, posso perguntar o que o convenceu de que sua vida não tem sentido? Pelo que entendi, o senhor construiu uma empresa de sucesso que emprega milhares de pessoas. A risada de Alexander foi amarga. Sucesso sem propósito é apenas vazio elaborado, doutora. Passei 40 anos acumulando riqueza e poder, mas nunca aprendi a construir nada que realmente importe. Helena inclinou-se levemente para a frente, sua voz gentil, mas determinada. E se eu a dissesse que discordo da sua avaliação? E se eu dissesse que vejo alguém cuja vida tem o potencial de gerar um impacto positivo enorme se apenas permitisse a si mesmo se curar? A senhora não me conhece, doutora Rodrigues. Não pode ver um potencial que não existe. Helena o surpreendeu ao sorrir. Sr. Blackwood, sou cardiologista há 8 anos e aprendi a ver coisas que outros não veem. Sua condição cardíaca não é apenas um problema médico, é o reflexo de um coração que esqueceu como ter esperança. Nos dias seguintes, Helena adotou uma abordagem incomum para o tratamento de Alexander. Em vez de simplesmente discutir procedimentos médicos, passava tempo conversando com ele sobre sua vida, seus arrependimentos e seus medos sobre o futuro. Descobriu que a riqueza de Alexander o havia isolado de conexões humanas genuínas e que seu recente divórcio havia sido o golpe final em sua fé, na capacidade de construir relacionamentos significativos. Alexander, você continua falando da sua vida como se já tivesse acabado, mas e se essa doença não for um fim, e sim um começo? E se for uma oportunidade de descobrir o que sua vida poderia se tornar se você a encarasse com prioridades diferentes? Alexander se pegou ansioso pelas visitas de Helena de uma forma que o surpreendia.
Sua combinação de conhecimento médico e compaixão genuína era diferente de tudo o que havia experimentado de outros profissionais de saúde. Mais do que isso, ela parecia ver nele algo que ele havia perdido de vista anos antes. Doutora Rodrigues, por que a senhora está passando tanto tempo comigo? Certamente tem outros pacientes mais cooperativos e mais propensos a se recuperar. A expressão de Helena ficou séria. Alexander, tornei-me médica porque acredito que toda vida tem valor e potencial. Mas mais do que isso, vejo em você alguém que tem os recursos e a inteligência para fazer uma verdadeira diferença no mundo se apenas escolher viver. E se eu escolher viver e descobrir que continuo sendo a mesma pessoa vazia que era antes? Perguntou Alexander. Helena estendeu a mão e segurou a dele. Um gesto ao mesmo tempo profissional e profundamente pessoal. Então trabalharemos juntos para ajudá-lo a se tornar a pessoa que deveria ser. A cura não é apenas sobre consertar seu coração, Alexander. É sobre descobrir o que faz seu coração valer a pena ser consertado. Naquela noite, Alexander ficou acordado pensando nas palavras de Helena. Pela primeira vez desde o diagnóstico, começou a considerar a possibilidade de que sua vida ainda pudesse ter capítulos a serem escritos. Na manhã seguinte, surpreendeu a todos ao concordarem em iniciar o protocolo de tratamento que Helena havia recomendado. A cirurgia foi bem sucedida, mas a verdadeira transformação de Alexander começou durante sua recuperação. Helena o visitava todos os dias, não apenas como sua médica, mas como alguém que havia se tornado genuinamente envolvida em sua jornada de volta à saúde e ao propósito. Helena, disse Alexander uma tarde, enquanto dava seus primeiros passos pelo corredor do hospital. Preciso lhe dizer algo. Nessas últimas semanas, ao vê-la cuidar dos pacientes, testemunhando sua dedicação em curar pessoas, lembrei-me do que é paixão. Helena sorriu, observando a força que voltava à sua voz e postura. Alexander, você vai descobrir sua própria paixão quando se permitir viver plenamente novamente. Acho que já descobri, respondeu Alexander, parando para olhar diretamente em seus olhos. Helena, você não apenas salvou minha vida, você me mostrou o que significa se importar com algo mais importante do que eu mesmo. 6 meses depois, Alexander havia se recuperado completamente no aspecto físico, mas mais importante, havia passado por uma transformação completa de prioridades e propósito. Ele reestruturou sua empresa para focar em tecnologias sustentáveis e criou uma fundação que financiava pesquisas médicas e oferecia acesso à saúde a comunidades carentes. Helena havia sido fundamental para ajudá-lo a desenvolver as iniciativas de saúde da fundação, e a colaboração profissional deles havia se transformado em algo mais profundo e pessoal. Descobriram que o compromisso compartilhado de ajudar os outros havia criado um vínculo que nenhum dos dois esperava. Helena, disse Alexander quando estavam juntos na cerimônia de inauguração da primeira clínica gratuita financiada por sua fundação. 1 ano atrás, eu estava pronto para desistir da vida porque achava que não tinha mais nada a oferecer. Você me mostrou que o coração não é apenas um órgão que bombeia sangue, mas o centro de tudo o que faz a vida valer a pena. Helena olhou para o homem que havia se transformado de um paciente amargo e isolado e alguém cuja generosidade já estava melhorando incontáveis vidas. Alexander, você também me ensinou algo importante. Mostrou-me que, às vezes, os casos mais sem esperança são, na verdade, os mais cheios de esperança, porque têm o caminho mais longo a percorrer e o que mais a ganhar. 2 anos depois, em sua cerimônia de casamento realizada no jardim do Hospital Infantil, que a fundação de Alexander havia construído, Helena falou sobre como o amor às vezes começa com uma pessoa se recusando a desistir da outra. Alexander estava pronto para parar de lutar por sua vida, Helena contou a seus amigos e familiares. Mas eu pude ver o bom coração por trás do coração partido, e soube que se pudesse ajudá-lo a se curar fisicamente, talvez ele descobrisse como se curar emocionalmente também. Alexander, segurando as mãos de Helena enquanto trocavam votos, refletiu sobre como a recusa de uma médica em aceitar sua rendição havia se tornado a base do relacionamento mais significativo de sua vida. Helena arriscou sua objetividade profissional para salvar não apenas meu coração, mas minha alma. Ela me ensinou que a vida mais sucedida não é a que acumula mais riqueza, mas a que dá mais amor.
Ao selarem o casamento com Dejo, Alexander pensou em como havia chegado perto de perder aquele momento, aquela vida, aquele amor. Helena não havia sido apenas sua médica, ela havia sido seu guia de volta à esperança, mostrando-lhe que às vezes a cura mais importante não acontece no corpo, mas na decisão de acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje. O coração que antes estava pronto para parar de bater, havia aprendido a bater por outra pessoa, e ao fazer isso, descobrira o ritmo de uma vida que valia a pena ser vivida.